Pastor, uma coisa que as pessoas sempre se perguntam, muitos pastores, líderes já foram perguntados sobre isso. Como saber minha vocação ou meu chamado como cristão? Ok, esse é um tema muito, muito importante. Uhum. Porque o que é vocação e o que é chamado? Então, nós temos uma vocação geral Uhum. e temos o chamado específico. A vocação geral, eu poderia usar aqui 5, 6 textos, mas vou usar um só. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Uhum. Quem crer for batizado será salvo. Mateus capítulo 28, versículo 19 em diante. Ali, se você olhar o texto original, está escrito: enquanto você está indo, você vai fazendo discípulo. Uhum. Isso dá a entender que você tem uma vida normal. Todo cristão, empresário, empregado de uma empresa, médico, profissional liberal, enfim, qualquer um, tem esse chamado. Porque esse chamado é universal. É para todo cristão, toda igreja. Uhum. Então, enquanto você vai fazendo discípulos. E é incrível que você faz querendo ou não. Porque se você for um bom cristão, de bom testemunho, de boa convivência, de bom relacionamento, você vai fazer discípulo de bom testemunho, de boa convivência. E se você for um meia boca, você vai fazer um cristão porcaria também. Uhum. Não tem jeito, você não foge de fazer o discípulo, porque você vai fazer alguém. Ou bem, ou mal, ou ruim, ou bom. Então, já que você pode fazer um mal acabado, faz um bem feito, dá um bom testemunho, serve a Deus e cumpre o seu chamado, que é o chamado de ser o sal da terra e a luz do mundo. É a luz do mundo. Este é o chamado de todo cristão. Agora, o chamado específico é outra coisa. Deus tem chamados específicos também. Certo. Uhum. Deus tem chamado específico. Por exemplo, vamos ver se a gente cita um exemplo bíblico. Vamos citar um exemplo bíblico. O Filipe estava lá em Samaria. Samaria estava, capítulo 9 de Atos De Apóstolos. O Filipe estava em Samaria, Samaria estava batizada com o Espírito Santo, e o fogo estava caindo, e o povo se convertendo, e livre o profano queimando na rua, e estava uma coisa tremenda. E de repente disse o Espírito Santo: vai para a estrada que leva para Gaza, porque ela está deserta. Uhum. E o Filipe imediatamente obedeceu. Chamado específico. Uhum. Ele sai e vai para lá. Chega lá na estrada, ele fica no meio do caminho, esperando o que vai acontecer. Não tem ninguém lá. Uhum. Dali a pouco vem um negão lá da África. Geralmente um cara bem arrumado, bonitão mesmo, meio gordinho. Por que gordinho? Porque eles geralmente eram eunucos, né? Uhum. Então o eunuco pode engordar um pouquinho, porque ficou mais tranquilo, né? Então vai engordar um pouco. Entendedores entenderão? Então ele estava, aquele homem estava indo no carro, na carruagem da rainha da Etiópia, e ele estava levando o livro do profeta Isaías, e ele estava lendo. E o Filipe era atlético, hein? Uhum. Começou a correr atrás da carruagem. Olha. Lá vai ele correndo, e vai atrás da carruagem, e está escutando o que o cara lê, e ele pergunta: "Ai, você está entendendo o que você está lendo aí?" E o cara disse: não estou entendendo nada. A Bíblia não diz, mas o Filipe acabou pegando uma carona, né? Uhum. Porque o cara subiu na carroça e foi ensinar para ele. É. Ganhou ele para Jesus, batizou ele, e ele foi para a Etiópia. Resultado: até hoje, tem cristãos etíopes que são daquela origem ainda. Olha só. A igreja da Etiópia. Incrível. Sim. Olha, É um chamado específico. E aí poderia estar dezenas aqui, mas sem um só basta. poderia dizer que o chamado de Felipe era um evangelista. Era um chamado específico para fazer um discípulo ali, um evangelismo, mas estava específico. Uhum. Entende? Sim. Mas, pastor, e como que, por exemplo, eu quero servir, eu quero ter esse chamado específico.
você consegue identificar buscando a Deus, ou algo que você vê que o seu coração é voltado para aquilo? Eu gosto de louvar a Deus, então acho que esse é o meu chamado. É algo assim, ou é uma resposta de Deus sobrenatural? Tudo que você vai começar tem um início. Tem jeito de começar pelo fim, sempre começa pelo começo. Então, como é que você começa? Você começa com o chamado geral. Certo. Entende? Você começa a produzir frutos na igreja, no lugar onde você está. E de repente o Espírito Santo vai te direcionando. Quando você vê, você está. Vou citar o meu exemplo, minha experiência. Sim. Eu aceitei Jesus no dia 5 de abril de 1973. Há muito tempo. E 15 dias depois eu estava na Praça Rui Barbosa, lá em Bauru, interior de 15 dias depois? 15 dias depois, pregando o meu primeiro sermão. 15 dias depois. Capítulo 11 do livro de Atos Apóstolos. Olha só. Que Atos Apóstolos? Nada. Capítulo 11 do livro do Evangelho de João. Estou falando, João. porque eu estava falando de Atos, eu ficou na cabeça. Capítulo 11 do Evangelho de João. A ressurreição de Lázaro. Qual era o meu sermão? Eu estava morto. E Jesus me ressuscitou. Olha isso. E foi aqui nessa praça que ele me alcançou. Pronto, esse foi o meu primeiro sermão. Que lindo. Entende? E aí eu comecei. Aí passou abril, que eu converti em abril, maio, junho e julho. Em julho veio a primeira palavra de Deus me chamando para um chamado específico. No final daquele ano, do meu primeiro ano de fé, no começo do próximo ano, dia 16 de janeiro, eu estava chegando no seminário. Eu tinha 8 meses de crente. 3 anos depois da minha chegada no seminário, só fiz o curso médio na época, eu estava sendo ordenado a pastor e enviado para o interiorzão de Minas, pastorear numa cidade que não tinha ninguém para dar Santa Ceia. Então me ordenaram solteiro com 21 anos para ir pastorear uma igreja no fundo de Minas. Assim comecei o ministério. Chamado geral, seguido de chamado específico. É por aí. Entendi. Então, a melhor maneira da gente encontrar esse chamado É específico começar a fazer. é trabalhar, né? Sim, Trabalhar. começar a fazer. Aquilo que o Senhor já mandou todo mundo fazer, a gente tem que fazer. Tem que fazer. Agora, presta atenção na Bíblia. Olha se Deus deu algum chamado específico para algum vagabundo. Não tem, né? Não tem. Todo mundo tava... Todo mundo estava envolvido no trabalho. Por quê? Porque Deus não chama a gente para perder tempo. Deus chama a gente para trabalhar. Eita. Não tem mimimi no reino de Deus, gente. Não tem espaço pra isso, né? Não tem. Então, pra gente meio que fechar esse assunto, porque é um tema que gera, de gerações em gerações, sempre vem isso, né? Como é que eu descubro? Então, é meio que natural, né, pastor? É natural. Você começa a fazer a obra, por ela ter transformado a sua vida, em gratidão a Deus, você começa a pregar, falar para os seus amigos, viver o evangelho de fato, as pessoas começam a ver que você é diferente, e naturalmente o Senhor vai te colocar na posição que Ele tem específica para você. É exatamente assim. Porque com Jesus não foi diferente. Jesus, passando pela beira do mar da Galileia, viu os discípulos que estavam lançando a rede, eles não estavam dormindo, eles estavam trabalhando, e enquanto você vai, você faz a obra, ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas, ou pescadores de homens. No outro dia, o Natanael já vai lá, já busca o Filipe, já traz para Jesus. Dali a pouco já tem 5, 6, 7, 8, 12, e começa, e o ministério vai para o mundo inteiro. Gente, o reino de Deus é dinâmico, não é estático. Ser cristão é igual andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Sensacional. Então, fechamos aí mais um conselho, que é uma dúvida que muita gente tem, principalmente os jovens que começaram na caminhada agora também, aí vê os pregadores, vê aqueles pregadores de Instagram e fala: será que esse é o meu chamado? Então, comece fazendo o básico. Adore a Deus, ame ao próximo, cumpre o ID, e aí, naturalmente, o Senhor vai te colocar na sua vocação. E sabe esse negócio de falar que Deus chamou para pregar para as multidões? Então tá bom. O camarada foi chamado e Deus falou para ele que ele ia pregar para multidões. 40 e poucos anos mais tarde, ele vai para um lugar de oração
E ele está orando lá, e ele lembra daquele dia que Jesus falou com ele. E disse: Jesus, cadê as multidões que o Senhor falou? O maior número de pessoas que eu já peguei foi um grupo de 4.000 pessoas. Estou achando pouco. E o Espírito Santo tão amoroso, cheio de misericórdia e de graça, falou com ele, falou assim: para quantas pessoas você já pregou até hoje? Depois de mais de 40 anos, já preguei para muita gente. O Espírito disse: eis aí as multidões. Glória a Deus. Você... Eu tive essa experiência. Eu imaginei mesmo. Eu tive. A gente fica esperando um cenário, né? E o cenário já aconteceu. Já aconteceu. Que lindo. Quando eu chegar lá, meu irmão, isso é uma festa. Uma multidão de gente que chegou lá. Lindo Por causa demais. da misericórdia de Deus. Sensacional.